Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe você imensamente. Sua casa, sua família, o seu dia, o seu final de semana. E que você tenha uma programação maravilhosa com a sua abençoada família. Começando pela mesa. Vá para a mesa e construam uma comunhão. Tenham comunhão, tenham intimidade. Orem juntos, conversem, riam. É muito importante rir. Então, é uma delícia estar à mesa rindo, falando das maravilhas do Senhor, conversando, olhando nos olhos. Honre aquilo que o Senhor deu a você. Cuida da sua família. Lembra das parteiras que temeram mais a Deus do que a ordem, o decreto do rei, e não mataram os meninos? E a Bíblia diz que Deus as abençoou, tendo suas próprias famílias. Olha como Deus as abençoou, proporcionando a elas a condição de terem suas famílias. Isso significa que elas se casaram, geraram filhos. Então, família é bênção, porque Deus as abençoou com suas próprias famílias. Elas foram abençoadas com famílias. Entendeu? Tendo a sua própria família. Então, família é bênção de Deus. E é o que Deus quer. Deus ama a família. Deus quer que você cuide da família que Ele te deu. Filhos são herança do Senhor. Cuida dos seus filhos, honra seus filhos, invista nos seus filhos. Para de correr para lá e para cá. E vá se envolver com o que funciona, que é buscar Deus em primeiro lugar, fazer algo pelo reino, pelas pessoas, cuidar da sua família, do seu cônjuge, dos seus filhos. Cuidar, conversar, dialogar, orar, ler as Escrituras. Isso é maravilhoso, maravilhoso. E nós estamos nesta fé. Propósito da mudança. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para 2024? Não tem que levar. A nossa fé diz que não tem que levar, e seja feito conforme a sua fé. Então, quando alguém diz assim, não acredito nisso, essa é a sua fé. Não é a minha. Você não acredita, mas eu acredito, uai. Né? Quando alguém diz assim, não acredito que em dezembro algo acontece. Está acontecendo todo dia na vida daqueles que acreditam. Porque Jesus falou, não foi a Cleo que falou. Foi Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Seja feito conforme a sua fé. Seja feito conforme a sua fé. Então, alguém pode dizer que não acontece. Mas se eu crer que Ele é o Deus de já, de agora, que Ele não mudou. Se eu pedir, Ele mandou eu pedir, buscar, bater, clama a mim, responder-te-ei. Tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, lhe será aberto a porta. Então, se eu creio, eu vivo. Porque Ele não mudou. A palavra é viva, é eficaz.
E ela se cumpre na vida daqueles que acreditam nela, que creem, se agarram a ela. Algumas pessoas estão agarradas a muitas coisas, outras estão agarradas à palavra de Deus. E elas batem, não, o Senhor me prometeu, o Senhor me prometeu, o Senhor me prometeu. Tem gente que é maravilhosa. Tem pessoas assim que são maravilhosas, elas batem e falam, não vou abrir mão, o Senhor me prometeu, vai acontecer. E acontece? Claro que acontece. Porque tudo é possível aquele que crê. Seja feito conforme a sua fé. Então tem gente que não acredita que o Senhor cura hoje. Eu acredito que Ele cura tudo. Tudo. Que para tudo tem cura. Eu acredito. Porque seja feito conforme a sua fé. Então eu acredito. E eu tenho experiências com Deus nessa área. Então eu posso afirmar porque eu criei por tantas coisas. E Deus honrou a minha fé. Eu vivo contando aqui para você. Testemunhos e testemunhos e testemunhos da glória de Deus. Que a gente, sabe, vê um diagnóstico, a gente vai lá e briga. Não. Eu creio que Deus opera hoje. Eu creio. Eu quando leio a oração de Abacuque, que ele fala, Senhor, ouvi falar da sua fama. Faz na nossa geração. Faz agora o que o Senhor já fez aí atrás. Eu acredito. Eu também oro assim. Senhor, eu ouvi falar da sua fama. Não, eu conheço a sua fama. E não é só fama, não. Eu conheço na prática o seu poder. E o Senhor já fez na minha vida. Eu vi o Senhor fazer na vida de pessoas. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. E Ele faz. Ele faz. Sabe, eu vejo a glória de Deus o tempo todo. Ele honrando nossas orações, nossos trabalhos. No jejum, eu até na ceia de novembro, eu ainda contei as definições. Não dá para contar tudo, né, gente? Porque foram muitas e todo dia chega. Mas, especificamente, eu contei naquele dia sobre as curas Primeiro eu contei da Nadir, que estava sofrendo terrivelmente com incontinência urinária. E aconteceu com ela com uma mulher que sofria com fluxo de sangue. Escorria já, coitada. Ela estava assim, num sofrimento, numa humilhação. Ela disse que ainda eu falei que era uma humilhação. O Senhor me levou a repreender. E aquilo, na hora, ela sentiu que aquilo cessou e secou. E acabou. Depois, no mesmo dia, a Sandra deu o testemunho que ela foi curada nos 52 dias que ela pediu, que ela já não podia tossir, espirrar, nada, estava num sofrimento. Uma senhora, ela é assim, é bem fechadinha, tem uma dificuldade de contar, mas para o pastor ela contou, mas ela deu o testemunho e só não falou, está até no canal, só não deu o detalhe do sofrimento dela com hemorroida. Ela estava sofrendo terrivelmente. Ela disse que, no momento, eu repreendi aquilo. E, a partir dali, ela viveu um milagre. Que aquilo causava, além do sofrimento, das dores, um constrangimento. Ela se sentia muito constrangida, né? Já uma senhora. Então, a gente sabe como é, né? Às vezes a pessoa é tão sistemática, né? Ela reservada e ela tem mesmo essa dificuldade. Tanto que ela nem conseguiu falar o nome da doença. Ela deu o testemunho, mas não conseguiu falar. Mas para o pastor ela contou.
E isso me edificou demais da conta. E assim por diante. A senhora que estava com um problema no ouvido, que já tinha ido a médico, já tinha lutado com tudo. E não resolvia. Era uma coceira, uma ardência, um barulho. E assim muitas outras situações. A Isabela, diagnosticada, uma menina de 19 anos, com câncer no intestino, sabe, evacuando sangue, e uma diarreia que já durava quase 40 dias. E veio a palavra do altar, quando eu liberei aquela palavra, ela possuiu junto com a mãe na hora, e aquela diarreia que não cortava, a partir dali, foi parando e desapareceu. E assim eu fico aqui horas, contando dessas que eu dou os nomes, que elas falaram tão assim, tão vibrantes. E tantas outras que me mandam dos mais diversos lugares, que eu sou edificada todos os dias. Eu quero te agradecer por me edificar. Não tem presente maior para mim. Eu ainda contei que quando eu estava ouvindo o testemunho da Nadir, que ela deu, acho que para o Diego, na hora que estava gravando, eu tive, assim, umas 3 vezes eu já não enxergava nada, eu me emocionei, eu tinha que entregar aquele material, eu queria ver todos aqueles testemunhos, eu não conseguia. Era assim uma gratidão, uma emoção tão profunda no meu coração, que eu chorava, eu agradecia a Deus, eu percebia a presença do Espírito Santo. Então, esse Deus não mudou. Sim, Ele cura hemorroidas. Ele cura incontinência urinária. Sim, Ele cura epilepsia. Ele cura problemas respiratórios. Sim, Ele restaura braço amputado. Sim, Ele derruba diagnósticos terríveis, sentenças terríveis. Sim, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Então, levante-se com fé, creia nesse Deus, busque a Deus com a força da sua vida, porque Deus opera hoje, seja feito conforme a sua fé. Ele não mudou. E se você ficar agarrado à palavra dele, você verá a glória dele como nunca, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A glória deste último mês será maior, vai superar todos os outros meses. Mantenha-se focado no Senhor, mantenha-se no propósito. Temos hoje o clamor às 7, ao meio-dia. Amanhã eu vou realizar às 9, a reunião das primícias para a família amada de Deus. E assim nós vamos, sempre, de glória em glória. E olha essa palavra aqui, que coisa linda. Na primavera, Ben-Hadad convocou os arameus e marchou até Afeg para lutar contra Israel. Os israelitas foram convocados e, tendo recebido provisões, saíram para enfrentar os arameus. Os israelitas acamparam no lado oposto, como presta atenção nisso aqui, 2 pequenos rebanhos de cabras. Olha a imagem, era como 2 pequenos rebanhos de cabra. Enquanto o inimigo, os arameus cobriam todo o campo. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor. Como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos e vocês saberão que eu sou o Senhor. Durante 7 dias estiveram acampados em frente um do outro e no 7º dia entraram em combate. Num só dia os israelitas, sabe, os dois
o exército que era como dois pequenos rebanhos de cabras. Aqui, ó. Num só dia, os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria arameus. O restante deles escapou para a cidade de Afec, onde o muro caiu sobre 27.000 deles. Ben-Hadad também fugiu para a cidade e se escondeu, ora numa casa, ora noutra. Agora, eu quero muito que você leia toda essa história, que começa com o homem de Deus indo até Acabe e dizendo que ele vai entrar em guerra contra o Ben-Hadad e os arameus. E aí, o Senhor fala para ele que é para ele ir com aqueles soldados que eram jovens soldados inexperientes. E aí o Acabe ainda pergunta, mas quem que vai começar essa guerra? O Senhor falou, você. Você que vai. Você vai começar. Então, era assim, algo, porque o inimigo é muito forte, que humanamente, de forma natural, era suicídio. Mas o Senhor falou, eu estou nisso. E eu vou dar vitória com soldados, com poucos e ainda jovens que são inexperientes. E eles tiveram vitória. Essa parte que eu li para você já é a segunda vez que eles enfrentaram os arameus. Porque daí o Senhor disse, se preparem, se organizem, porque na primavera o inimigo vai vir para te atacar novamente. E dito e feito. E eles foram enfrentar. E qual era a visão dos inimigos? Que Deus era um Deus das montanhas. Que eles tinham perdido para Israel, porque não fazia sentido. Né? Perder um exército tão grande, perder para soldados poucos e inexperientes. Então eles disseram, eles tinham uma fé. Olha a fé deles. Nós só perdemos porque o Deus deles é Deus de montanhas. Então agora nós vamos lutar com eles na planície. Porque o Deus deles não é Deus dos vales, é Deus das montanhas. E agora nós vamos vencer. E aí o Senhor manda o homem de Deus e diz assim, os arameus pensam, acreditam mesmo, que o Senhor é Deus só das montanhas. Que ele só dá vitória nas montanhas. Que ele só pode operar lá. Ele não opera em vale. E eu vou dar vitória a vocês, e vocês vão saber que eu sou Deus. E eles foram enfrentar novamente. E olha só, diante do inimigo era como dois pequenos grupos aqui, dois pequenos rebanhos de cabras. Era um exército pequeno, enquanto o inimigo tomava todo o campo. Mas eles tinham uma palavra de Deus. E a Bíblia fala que eles ficaram 7 dias, um de frente para o outro. No 7º dia, entraram em combate. E num só dia, de forma milagrosa, eles derrubaram aqui, num só dia, os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria arameus. E o restante fugiram. Né? Eles fugiram. E 27.000, quando fugiram, um muro caiu sobre eles, eles morreram, e o Ben-Hadad ficou se escondendo de cidade em cidade. E Deus deu vitória. Então preste atenção nisso. Quando o Senhor é com uma pessoa, não tem para ninguém. Você pode ter o menor exército, a menor capacidade, não ter condições nenhuma. Aquilo parecia uma loucura, poucos soldados, inexperientes, mas Deus,
quando ele libera uma palavra, confie em mim e seja feito conforme a sua fé. Que eu vou fazer, ele faz. Deus não é um Deus que opera numa área e não opera em outra. Porque tem gente que ainda acredita nisso. Que Deus é só Deus das montanhas, mas não é dos vales. Que Deus até age numa área, mas não age na outra. Que Deus pode agir no mês de janeiro, fevereiro, março, mas nunca em dezembro. Tem gente que ainda acredita que Deus cura alguns tipos de enfermidades, mas não cura outras enfermidades. Tem gente que acredita nessas coisas, mas isso não é verdade. O nosso Deus pode todas as coisas. Não há lugar que ele não possa entrar, não há nada que ele não tem nada que possa impedir o Senhor e que ele não possa fazer. Tudo Deus pode fazer. E tudo nós podemos nele. Deus é Deus de montanhas e é Deus de vales. Não importa o tamanho do problema, não importa o nome, não importa o tempo, o mês, não importam as circunstâncias, os diagnósticos, as previsões, não importa governo, economia, importa a fé. Porque a nossa fonte é Deus. A nossa fonte é Deus. Quando você depende de Deus, se você está na montanha ou está no vale, você vai ver a glória de Deus. Se você tem um grande ou um pequeno exército, você vai ver a glória de Deus. Se você está como 2 pequenos rebanhos de cabras e o inimigo toma todo o campo, você vai ver a glória de Deus. Não importa. Se você luta com jovens soldados inexperientes e o outro com soldados experientes, com o favor de Deus, você terá vitória. Deus está falando com você, não tenha medo. Deus é Deus de montanhas e Deus de vales. Não tenha medo. Não importa o que, a situação, Ele opera hoje como sempre operou. Seja feito conforme a sua fé. Não importa se você é o incapaz aos olhos de todo mundo. Não tem condição nenhuma. É o inexperiente. É o que está em desvantagem de forma natural. Não importa. Se o teu Deus é o Senhor, você verá a glória de Deus como eles viram. Você vai derrubar inimigos poderosos, você vai fazer coisas grandes, porque eles derrubaram inimigos poderosos, eles fizeram coisas muito grandes, eles viram a glória de Deus, eles viram o sobrenatural, porque eles decidiram crer na palavra do Senhor, que Deus pode todas as coisas. Quando você tem a bênção do Senhor, você tem tudo o que você precisa. Se o Senhor for por você, ninguém pode ser contra. Se Deus é com uma pessoa, acabou. Está lá o rei lutando com um exército pequeno, com soldados jovens, inexperientes e vencendo a guerra. Está lá o rei com um exército que era como 2 pequenos rebanhos de cabras num canto. Fica imaginando a cena. O Senhor já ilustra, né, para nós. E o inimigo olhando e dizendo, coitadinho deles. Não vai dar pro cheiro. Vamos pegar já. E num só dia. Olha aqui, ó, num só dia. 100.000 soldados caíram. Os que fugiram, um muro caiu em cima e morreram. E o rei ficou lá se escondendo, de forma humilhante, para lá e para cá, não tinha saída. Por quê? Porque eles creram na palavra que o Senhor havia liberado e enfrentaram. E foram enfrentar o inimigo.
sem olhar para as condições deles. Porque humanamente eles não tinham condição nenhuma mesmo. De forma natural, não. Mas eles tinham o favor de Deus. Eles tinham a palavra de Deus. E quando você tem o favor de Deus, a palavra do Senhor está sobre a sua vida, acabou, pode ir. Vai. Porque Deus tem vitória para você. E não importa onde você está, se é no vale ou na montanha, Deus é Deus de vales, Deus é Deus de montanha, Deus de montanhas, é Deus de vales. Não importa se você é o inexperiente, se o seu grupo é o inexperiente, sua equipe é de jovens inexperientes, você vai vencer por causa da bênção de Deus. Com a bênção de Deus você vai e vai ter vitória. Deus está garantindo vitória para você aqui. O Deus que é Deus de montanhas e Deus de vales. Não importa onde, o que, se você o invoca, lá Deus está. E Deus vai se manifestar. E você verá a glória dele e vai viver o sobrenatural. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E que essa palavra tenha entrado, tomado os corações, alegrado e levantado essa pessoa, que ela esteja cheia de paz, de alegria, de esperança, de confiança, segura, que ela já tenha se levantado, pronta para avançar em fé, enfrentar o que for preciso, porque o Senhor está garantindo aqui vitória para ela. O Senhor está dizendo, eu sou Deus das montanhas, eu sou Deus dos vales, eu sou o Deus de janeiro, de fevereiro, de março, de abril, de maio, eu sou Deus de dezembro, eu sou Deus do ano inteiro, como está escrito, o salmista disse, do começo ao fim, do início até o final do ano. Vocês verão a minha glória. Essa palavra o Senhor nos deu, meu Pai. E agora nós vamos ver a glória do Senhor como nunca tínhamos visto. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, que o Senhor está aqui falando o tempo todo. Creia, creia, porque será feito conforme a sua fé. Tudo é possível que crê. Que ela creia, porque a vitória é dela. Que ela enfrente corajosamente, porque a vitória é dela. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração. Eu consagro tudo e tomo posse de todas as mudanças e definições. Eu tomo posse dos livramentos, eu tomo posse do sobrenatural junto com ela. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Dá uma mente de governo, de domínio, sábia, inteligente, produtiva, criativa. Senhor, dá discernimento, dá visão, levanta mais semeadores porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vidas já tenham sido fortalecidas, renovadas e já tenham se levantado com essa confiança de que o Senhor já entregou a palavra de vitória. O Senhor é o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus que pode todas as coisas, tudo que ela tem que fazer é crer e avançar em fé. Muito obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém e amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari, 995 na Moca, é onde nós estamos. E hoje temos o clamor do propósito da mudança às 7 da manhã ao meio-dia. Amanhã a reunião às 9 das primícias para a família amada de Deus. E assim nós vamos, com muita alegria, com muita paz, confiança, encorajados de glória em glória. Conta com a gente sempre. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.